Mas afinal de contas, da onde saiu a família de Caim? Eu não sei se você já percebeu no relato bíblico, mas quando vai falar da questão de Caim e Abel, o texto dá a entender que só existiam 4 seres humanos: Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel, sobra 3 seres humanos. Caim é expulso para longe e ele encontra pessoas lá. E tudo isso parece muito confuso, porque fala que ele conhece, tem família, filhos e tudo mais. Mas da onde surgiram essas pessoas? E calma que eu vou explicar para você. Primeiro a gente precisa entender como a Bíblia foi escrita, porque isso é um exemplo do que aconteceu no processo de escrita da Bíblia. Existia uma coisa que era a tradição oral, que era basicamente pessoas contando as histórias bíblicas, mas sem escrever ela. E foram várias gerações assim. Então, as pessoas contando esses vários relatos, mas que nunca tinham sido escritos. Só que o que acontece? Quando foram escrever, os sacerdotes foram, não, agora a gente vai parar e vai escrever essas histórias. Essas histórias eram muitas e elas não se conectavam necessariamente. Mas eles precisavam fazer o relato completo. Então eles passaram a fazer pequenas conexões das várias histórias da tradição oral para elas caberem em um texto só. E eu até convido você a olhar o comecinho de Gênesis, porque se você prestar atenção, tem duas criações diferentes. Acontece uma primeira criação e logo em seguida vem com outra explicação de novo da criação. E ele não está recapitulando a criação. É outra criação de fato. As ordens até invertem. Porque existia uma criação que foi escrita e uma criação da tradição oral. E elas ficaram juntas. E a mesma coisa acontece com Caim e Abel. Tem a criação de Adão e Eva, que tem filhos, que se conectou com o texto de Caim e Abel. Mas essa conexão é uma conexão criada. Essa conexão não existe. Caim e Abel, Caim, no caso, encontra outras pessoas, porque o relato de Caim não é ligado ao relato de Adão e Eva. É um relato que foi conectado para que o texto fosse escrito. São várias histórias contadas separadas que na hora de escrever se juntou. E por isso que é preciso entender o processo de formação do texto bíblico. Porque às vezes a gente está achando que textos se conectam e formam uma coisa, mas eles não se conectam. Eles só foram compilados em conjunto.